Não é fácil achar animes que saiam de qualquer padrão ou clichê que a indústria vem apresentando de forma cada vez mais frequente na expectativa de agradar uma certa base de fãs otakus. Um exemplo claro disso é essa atual temporada de primavera, que, com exceção de alguns animes como Kaguya-sama e Spy Family, só tem a oferecer mais do mesmo. Uma safra de sekais e de protagonistas perdedores apaixonados por uma menina muito bonita e extrovertida. Diante desse desânimo em relação à temporada de primavera, eu fui dar uma olhada em animes de alguns anos atrás, que por algum motivo acabei esquecendo de assistir. Foi aí que acabei me deparando com Hoseki no Kuni. Eu já tinha ouvido falar muito bem desse anime alguns anos atrás, e realmente, Hoseki alcançou um patamar de qualidade que, pra mim, poucos animes alcançam, me fazendo pensar por que eu não conhecia esse anime antes. As pessoas deviam falar mais sobre ele. Logo, é exatamente isso que vou fazer no vídeo de hoje. Hoseki no Kuni, em português Terra das Gemas, é um anime lançado em 2017 pelo estúdio Orange, baseado no mangá com o mesmo nome, lançado inicialmente em 2012, e que se encontra atualmente em ato. No Brasil, está sendo lançado pela editora New Pop, desde novembro de 2021, com o terceiro volume anunciado para junho desse ano. A história de Hoseki se passa em um mundo em que a vida no planeta teve que se adaptar à chegada de 6 meteoros que o atingiram, fazendo com que as formas de vida fossem ao fundo do mar. As que prosperaram foram consumidas por micro-organismos e somente subiram à superfície ao se tornarem seres inorgânicos, se organizando sistematicamente e criando pedras preciosas. Assim surgem os personagens principais do anime, que são joias humanoides com propriedades únicas que condizem a gemas, como por exemplo fosfofilita, ametista, cinábrio, diamante e diversas outras. Todas as joias vivem sob a proteção de um monge, que também age como um tutor e mestre delas, na medida em que são treinadas por ele para combater seres que vêm da lua, os Tsukijin, ou lunários em português. Essas criaturas invadem a Terra com o objetivo de capturar as joias. O motivo é um mistério, e não é revelado claramente durante o anime. Quero ressaltar que nesse vídeo vou falar somente do anime. O mangá está mais avançado na história, mas ainda não cheguei a ler. O que chama atenção logo de cara é o estilo de animação do anime, que mistura elementos 3D com 2D, coisa que o estúdio Orange fez também em Beastars posteriormente, e que também ficou um trabalho extremamente competente. O uso da CGI foi tão bem feito que eu penso que se ele fosse em 2D, não seria tão bom assim, porque a expressão dos personagens e suas movimentações ficaram perfeitas com o uso do 3D. Isso, somado aos lindos backgrounds e com as cores vivas que pintam toda a atmosfera, faz com que a gente tenha uma experiência artística linda e bem atípica na indústria dos animes. O design majestoso dos lunários faz com que a gente se sinta diante de uma presença divina e bizarra ao mesmo tempo. É uma sensação um pouco parecida com os anjos de Evangelion e um pouco menos sombria que as bruxas em Madoka. Mas o anime tem muito mais para mostrar além da linda direção de arte. Já no primeiro episódio é possível perceber a temática existencialista que acompanha o anime, a busca pelo propósito de viver. Imagine se tu fosse imortal. As coisas do teu dia a dia teriam o mesmo valor? Viveria com a mesma intensidade? Iria cansar em algum ponto das coisas que te dão razão para viver? Então, Hoseki vai nos introduzindo gradualmente a essas questões. As joias são instigadas constantemente a procurar algo que dê sentido às suas vidas imortais. Cinábrio só pode sair à noite para fazer uma caminhada de vigilância, tarefa que ela admite que não gosta e já está cansada. Dessa forma, a fosfofilita, ou somente Fos, se empenha a achar um novo trabalho que seja mais divertido e significativo para Cinábrio. A própria Fos também acaba encontrando algo que dê sentido à sua vida. Como ela não é útil para as batalhas, ela fica encarregada de preencher a enciclopédia daquele mundo, tendo que entrar em uma incessante busca por algo novo para colocar naquele livro. Esse aspecto de Hoseki no Kuni acabou me lembrando muito até de Nier Automata, em que os androides estavam presos em um ciclo de mentiras mantidas por eles mesmos, pelo simples fato de que precisavam de um significado para continuarem vivendo. Assim como em Nier, em que as tarefas atribuídas pela Yorha aos androides serviam para manter o status quo das coisas e manterem também os androides de combate longe da verdade, eu penso que as tarefas atribuídas às joias em Hoseki servem para preencher a necessidade de significados nas vidas das personagens e as manterem afastadas dos verdadeiros questionamentos sobre a realidade daquele mundo e do objetivo dos lunários. Lembrando que eu não li o mangá e ainda não sei de tudo, mas fica evidente que no final do anime, quando Foz consegue ganhar mais prestígio após modificar o seu corpo, ficando mais apto ao combate, ela passa a atuar diretamente na luta contra os lunários e fica mais questionadora em relação à sua natureza, duvidando até mesmo do mestre e suspeitando de que ele tem alguma ligação com os seres da lua. Falando ainda da trajetória da Foz, é muito marcante o processo dela em busca de aceitação no meio em que ela vive.
Em um ambiente onde as joias são hierarquizadas conforme sua capacidade de combate, baseadas em seu nível de dureza mineral, Foz é tratada como fraca, incapaz e até inútil. Seus traços mais marcantes são a perseverança, a curiosidade e o seu carisma representado pela sua extroversão e alegria. Mas tudo isso é considerado dispensável pela maior parte das outras joias. Isso passa a mudar a partir do ponto em que Foz perde as suas pernas e as substitui por uma liga mais resistente de ágata. Foz fica mais ágil e suas pernas agora são mais fortes, porém o resto do seu corpo ainda é frágil. Em uma reunião, Antarctica fala que seria muito melhor se os braços de Foz fossem como suas pernas, fazendo com que Foz, na próxima missão com sua colega, pensasse em sacrificar seus braços de uma vez para substituí-los. Ela ficou hesitante, mas mesmo assim sua dúvida fez com que ela fosse atacada e perdesse seus membros. Foz acabou por substituir os seus braços por uma liga maleável de ouro, porém acabou perdendo Antarctica na missão, fazendo ela carregar uma culpa enorme daqui para frente. Quando Foz substitui partes de seu corpo por novas ligas metálicas, ela não está somente mudando suas habilidades de combate e a sua aparência, ela está mudando sua individualidade como um todo. Desde o início, o anime explica que, quando uma joia perde uma parte do corpo, acaba perdendo memórias junto. Foz passou por esse processo 2 vezes ao substituir suas pernas e seus braços, fazendo com que ela esquecesse de algumas coisas, por exemplo, de Cinabrio e da promessa de encontrar um trabalho mais divertido para ela. A alteração na individualidade da Foz vai além das suas memórias, fazendo com que ela mude completamente a sua personalidade com o passar do tempo. A Foz alegre, carismática e extrovertida deixa de existir, dando espaço a uma menina fria, metódica e séria, acompanhada de um novo visual que lembra de Antarctica, a joia que Foz viu morrer em sua missão em busca dos minérios para o seu braço. Essa nova Foz é muito mais popular do que a versão antiga. Todos a admiram e se impressionam com suas habilidades, e ela está muito mais próxima do mestre e combate os lunares na linha de frente. Porém, a que custo? Foz teve que sacrificar sua individualidade para agradar a todos. Memórias e experiências foram deixadas de lado. Valeu a pena? Podemos até pensar até que ponto a Foz do final do anime é a mesma do início. Essa questão evoca o clássico paradoxo do navio de Teseu, que eu nem queria mencionar de tão conhecido que ficou com a série WandaVision. Mas para quem não conhece, o paradoxo remete à mitologia grega, em específico ao mito do Minotauro, em que o herói Teseu e outros atenienses estavam sendo levados de barco de Atena para Creta, para serem sacrificados ao Minotauro. Teseu mata o Minotauro e usa o mesmo barco para voltar para Atena, porém substituindo partes que estavam podres, mantendo a integridade física total do barco. Então é colocada a questão: o navio em que Teseu iniciou a sua viagem é o mesmo em que a terminou? Claro que no caso da Foz a questão é muito mais complexa por se tratar de um indivíduo vivo, e não de um objeto inanimado. O que mais me cativa nessa reflexão sobre sua mudança é que, se pararmos para pensar, quantos de nós também não fazemos isso? Pergunte a si mesmo ou a si mesma o que tu já não fez ou deixou de fazer para agradar somente aos outros. Muitas vezes a gente é confrontado com situações em que menosprezamos quem nós realmente somos e temos o desejo de sermos diferentes, de sermos elogiados e apreciados. Queremos ser mais bonitos, mais prestativos, produtivos e úteis para as outras pessoas. Isso, na maior parte das vezes, se trata de uma distorção da nossa percepção da realidade, em que ignoramos nossos valores e tudo que já fazemos de bom para os outros e para nós mesmos, sendo quem realmente a gente já é. A que custo mudamos nossa individualidade para sermos outra pessoa somente para agradar os outros? Hoseki no Kune trabalha com a individualidade da Foz através de outra abordagem. No 3º episódio, chamado de Metamorfose, Foz é engolida por uma lesma gigante, e o que sobrou dela de início ficou fundido com o resto dessa lesma, que criou vida própria. Assim, Foz ficou durante um bom tempo, vendo o mundo ao redor no corpo dessa criatura. Viu inclusive outras joias falarem mal dela, e dizerem que era melhor ter ela dessa forma do que com ela sendo uma inútil e dando trabalho. Esse episódio pode ser entendido como uma referência ao livro do escritor austríaco Franz Kafka, que tem o mesmo nome do episódio, A Metamorfose. Esse livro conta a história de um comerciante chamado Gregor Samsa, que desiste de toda sua vontade própria apenas para conseguir dinheiro para sua família e pagar a dívida de seus pais. Certo dia, Gregor acorda transformado em uma barata gigante, e ele nem se preocupa muito de início com isso, apenas preocupado que iria faltar o seu emprego. A família de Gregor, por qual ele tanto prezava e desejava colaborar financeiramente, acaba tendo nojo e horror por sua nova forma, resultando em sua morte no final por uma maçã que o pai de Gregor jogou em seu próprio filho e ficou afundado em seu corpo, que acabou por apodrecer junto com a sua carne. É através dessas relações que Hoseki no Kune deixa de ser só um anime bonito e experimental de 12 episódios. Ele tem algo a contar, e não somente contar, mas propor. A reflexão sobre a percepção da nossa individualidade e o abandono de nossas aspirações em prol dos outros
é apresentada para os espectadores ficarem pensando não só na Foz, mas em si mesmos. E essa questão toda acontece como um arco paralelo à lore universal do anime, e que, na minha opinião, é muito bem resolvida nessa primeira temporada. Espero que tenham gostado dessa review analítica de Hoseki no Kuni. Se quiserem, podem indicar nos comentários outros animes para eu assistir e falar sobre. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, comenta aí e deixa o seu like. Lembrando também que a gente tem outras redes sociais como o TikTok e Twitter. Os links estão na descrição. Muito obrigado, se cuidem e até a próxima.